Olá pessoal, você está no canal Escatologia Fácil. A gente está a fim de falar de uma maneira bem mais simples, de trazer os sinais da volta de Jesus de uma maneira que você possa compreender de maneira legal. Nós estamos um pouco enfarados dessa coisa pesada, como se fala de escatologia, cheio de teorias e teoremas e temas, e a gente está um pouco cansado disso. A gente está a fim de trazer uma reflexão um pouco mais fácil de entendimento, um pouco mais direta. Essa é a proposta do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o que nós devemos esperar nesses últimos dias. Bem, eu me refiro ao que nós devemos esperar concernente à palavra de Jesus Cristo em Mateus, no capítulo de número 24. Já é o terceiro encontro da gente que a gente está falando sobre Mateus capítulo 24, e o texto de Mateus capítulo 24 é uma espécie assim de texto áureo, de texto principal, sabe? Então, assim, tudo acaba de alguma forma caindo nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Bem, Jesus estava no templo, é assim que é o contexto das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Ele estava no templo por ocasião da última visita dele antes da sua morte e do seu martírio. E ali, passeando no templo, que era uma coisa espetacular, uma construção feita por Herodes, uma reforma feita por Herodes do templo de Salomão, que deixou aquilo que era já suntuoso, feito por Salomão, ainda muito mais esplendoroso. Os historiadores, Flávio Josefo, por exemplo, diz que Herodes aumentou a obra do templo em 3 vezes o que era o tamanho da obra que havia sido feita por Salomão, que já era uma coisa que chamava a atenção de todas as pessoas que visitavam Israel. Então daí você tira uma noção do que pode ter sido a beleza, a suntuosidade do templo. Bem, Jesus está ali com seus discípulos, esse é o contexto de Mateus capítulo 24, está todo mundo admirado com a beleza daquele culto, era a ocasião de uma festa, então deveria haver ali em torno de 100 mil pessoas visitando Jerusalém. Aquela festa, aquele movimento, aquela vida acontecendo ali religiosa, chamou a atenção dos apóstolos, e eles começaram a chamar a atenção de Jesus para a beleza do templo, para a grandeza daquilo que Herodes vinha fazendo há mais de 6 décadas, que coisa extraordinária estava sendo feita ali. Bem, Jesus, naquele momento, ele dá uma palavra dura que vai ser um dos motivos que vai levá-lo para a cruz. Ele vai soltar uma profecia bem difícil do judeu engolir. Ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra, e isso aconteceu realmente no ano 70 depois de Cristo. Não ficou realmente pedra sobre pedra. O imperador Tito destruiu tudo aquilo. Mas ao Jesus falar essa palavra, então os apóstolos, os discípulos, diz o verso de número 3, que em particular chamaram Jesus para uma conversa, porque eles queriam entender melhor aquela conversa de Jesus sobre que negócio é esse de que vai destruir o templo, como é que vai ser esse sinal, como é que vai acontecer essas coisas. E eles fazem basicamente 2 perguntas: quando sucederão essas coisas e qual é o sinal que o Senhor vai dar da proximidade da sua vinda. Jesus então ele surpreende os discípulos com 2 respostas que nós já falamos sobre elas. Ele diz que o quando não cabe a ninguém, e Jesus está falando da questão do tempo, do Cronos, que é uma realidade em que o homem foi aprisionado dentro dela no ato da criação, mas um aprisionamento para o bem e não para o mal. E o Senhor diz, olha, não vou dizer o quando, nem os anjos sabem o quando, só o Pai sabe o quando. E ele surpreende com mais uma questão, porque a pergunta foi qual era o sinal
Então, a turma que seguia Jesus estava interessada em saber qual era o sinal que Jesus iria dar. Porque havia uma expectativa dos hebreus sobre a vinda do Messias, e basicamente há um sinal que o Messias deveria dar para Israel, que é assumir o trono de Davi, que é ser o Ben Davi, o filho de Davi. Este é o sinal que o Messias deveria dar. Então a pergunta está mais ou menos voltada para esse contexto. Qual é o sinal que o Senhor vai dar? Jesus então surpreende a todos quando ele pega o Cronos, que é o tempo quantitativo, e ele expande esse Cronos. Ele diz que não vai dizer o quando, mas ele vai dando uma referência de que o tempo, que o Cronos, ele seria um pouco extenso, não seria exatamente como eles estavam imaginando. E aí então ele vai dando sinais, e não um sinal, mas sinais para que o sinal, que seria o reinado do Messias, acontecesse. Dentro desses sinais, Jesus divide em 3 grupos, e ele fala do ainda não é o fim, o primeiro grupo, o início das dores, o segundo grupo, e então virá o fim, que é o terceiro grupo. Bem, dentro desses grupos eu gostaria de fazer uma leitura rápida com vocês de alguns versos que estão contidos dentro desses grupos, e nós vamos tentar responder a pergunta: o que devemos esperar dos sinais para o sinal que é a vinda do Cristo e ele reinar sobre a terra se cumpra. Então quero ler com vocês Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 4. E aí eu chamo mais uma vez sua atenção, porque o verso 4 começa assim: vede que ninguém vos engane. Há uma preocupação muito grande de Jesus que as pessoas enganem, ou que sejam enganadas, porque há uma probabilidade das pessoas seguirem uma série de regras, uma série de contas matemáticas. Muitas vezes, gente, o pessoal seguindo regras de líderes religiosos, datas foram marcadas por diversas religiões, e a mais recente foi marcada em 2012, quando as pessoas esperavam uma catástrofe e houve um líder cristão protestante, para nossa tristeza, que gastou milhões divulgando nos Estados Unidos e pelo mundo que em 2012 chegaríamos ao fim, era aquela data que Deus havia revelado. Bem, não chegou ao fim, então que ninguém te engane. A questão do Cronos, do tempo, ela vai acontecer quando todos os sinais se cumprirem, ok? Mas vamos tentar entender quais são esses sinais e vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com eles. Então, a partir do verso 6 diz: ouvireis falar de guerra, rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Este é o primeiro grupo, percebeu? O verso 7: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e isso é o princípio das dores. Percebeu o segundo grupo aí? Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será pregado o evangelho por todo o reino, em todo o mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. Então veja que Jesus dividiu isso em 3 grupos. Como agora entender esses 3 grupos? Porque nós vamos dizer assim: bem, a gente sempre ouviu falar de guerras, mas é claro, Jesus colocou isso no princípio dos sinais, né? O primeiro grupo de sinais, que é relatado como ainda não é o fim, fala sobre guerras e rumores de guerras. E você vai dizer que outras coisas acontecem aqui que já aconteceram muitas vezes. Vamos tentar organizar isso? Vamos tentar entender isso, então, como Jesus está tentando dizer para nós que será o fim de todas as coisas?
Antes, vamos entender aqui um verso que é importante para você entender tudo que a gente vai falar. É Mateus capítulo 24, no verso 34, que Jesus faz a seguinte afirmação: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Bem, muita gente sempre interpretou isso como a geração dos apóstolos iriam ver tudo isso acontecer e Jesus voltaria logo no final daquele período da vida dos apóstolos ali. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção. Ele está dizendo que quando todos os sinais que ele deu para a proximidade da sua vinda forem vistos em uma geração, então esta geração não morrerá, não passará sem ver Jesus voltar. Bem, uma geração ela pode ser contada dentro de um contexto bíblico com um período de aproximadamente 70 anos. Então nós vamos considerar aqui que uma geração de 70 anos que enxergar, que vir todos esses sinais reunidos, então essa geração ela deve tomar cuidado porque ela está vivenciando exatamente o final dos tempos. Agora vamos tentar pontuar cada questão. Bem, o que nós devemos esperar? Número 1, nós devemos esperar que haja um desajuste político e de poderes. O que seria um desajuste político e de poderes? Bem, o que Jesus está dizendo é: haverá guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, violência. Os poderes vão se desajustar, os poderes vão se desorganizar. Haverá um desajuste completo de autoridade e poder. Os reinos e nações não se respeitarão mais. Então haverá uma desordem de poderes, você entende isso? Ou seja, a autoridade do pai já não vale nada, a autoridade do líder já não vale nada, a autoridade do patrão, do presidente, do governador, tudo será questionado. E aí Jesus vai fazer uma colocação que você também precisa entender. Ele vai diferenciar reino e nação. Ele vai falar desse desajuste de poderes e de autoridade, e ele vai falar de nação contra nação e reino contra reino. Nação, para você entender, é um agrupamento social, político, que se dá dentro de um limite geográfico. Então, todo o ajuntamento geopolítico que se dá dentro de um limite geográfico, aquilo é uma nação. Por exemplo, o Brasil, ele está estabelecido sobre os seus princípios, regras e leis, uma sociedade que vive dentro de princípios, regras e leis e dentro de um território específico, que é um território nacional. Ele é uma nação, ele é uma federação. Agora, o que é um reino? O reino, ele pode ser, primeiro, a junção de várias nações que se submetem a uma nação por algum benefício. Como, por exemplo, podemos citar aqui o reino da Inglaterra, por exemplo, que tem alguns países que se submetem politicamente e que se ajuntam por questões de benefícios e politicamente estão organizados, embora sejam países, eles formam um reino, né, que é o Reino Unido. Mas o reino também ele pode estar estabelecido sobre outros princípios, pode ser um reino de princípios espirituais, como, por exemplo, o reino dos céus, o reino de Satanás, ou o reino cristão, o reino muçulmano, o reino judaico. Ou seja, é um agrupamento de pessoas que se ajuntam em torno de princípios e valores religiosos. Jesus disse que o tempo da sua vinda, a geração que visse a sua vinda, estaria vendo um desajuste desses poderes. Os poderes estariam se confrontando e se desrespeitando mutuamente. Então, uma nação específica entraria em guerra contra outra sem o menor respeito pelo seu povo.
um reino específico levantaria guerra sobre uma nação ou sobre outro reino, pai contra filho, filho contra pai, as autoridades estão desajustadas. E aí também haveria conflitos de reinos espirituais também, como por exemplo o reino do Islã contra o reino cristão, o reino ocidental. Então é o reino oriental contra o reino ocidental, contra aquele que eles consideram ser o governante, o mentor espiritual do reino ocidental. Então, a primeira coisa que nós devemos esperar para a volta do Cristo é um desajuste da ordem dos poderes governamentais. O segundo sinal, que está agrupado em todos esses sinais que Jesus disse, é um colapso no desenvolvimento humano e na sustentabilidade do planeta. O segundo sinal seria um colapso no desenvolvimento humano e na sustentabilidade. Bem, essas duas palavras hoje estão muito em moda, é o que se fala muito nas escolas, é o que vira redação em Enem, em provas de faculdades, mas o que é na realidade o desenvolvimento humano e a sustentabilidade? Bem, na realidade seria uma análise sobre a manutenção do ser humano. Basicamente seria isso. Então, o desenvolvimento humano seria os direitos humanos para uma vida saudável, para uma vida com saúde, para uma vida que tenha todos os seus direitos resguardados. Por exemplo, nós temos continentes onde 60% da população não tem rede de esgoto. Então isso traz uma série de problemas para o desenvolvimento humano. Crianças morrem de diarreia, crianças morrem de doenças que são adquiridas a partir desse esgoto não tratado. Pessoas em países de terceiro mundo vivem em condições subhumanas, o que gera violência, o que gera morte prematura, as pessoas entrando no mundo da violência e das drogas com a idade muito tenra, então muito novos estão já envolvidos. Então, veja, desenvolvimento humano nada mais é do que os direitos humanos sendo respeitados. Mas no que dizer da sustentabilidade em si? A sustentabilidade é a manutenção da vida desse indivíduo. Seria o direito de se alimentar, o direito de beber água, o direito de manter uma alimentação saudável, de ter uma vida saudável. Então, na Rio+20, o que se discutiu muito foi exatamente o fato de que em 50 anos depois de 2012, a população cresceria em uma proporção muito maior do que cresce as condições para a sustentabilidade dessa população. Para resolver esses problemas, as pessoas ensinaram os seres humanos a fazerem coisas que a gente nunca fez e que a gente acha que é bacana porque há um movimento todo para te convencer de que isso é legal. Então, comer inseto, fazer bolinho de inseto, comer rato, comer animais que você jamais tocaria neles por serem impuros. Na realidade, há uma grande preocupação com a sustentabilidade. O planeta não produz o que o ser humano precisa para comer. O ser humano, por sua vez, não tem uma renda que lhe dê condições de adquirir o que ele precisa para a sua sustentabilidade. E os direitos humanos são desrespeitados de todas as formas. Então, um segundo sinal seria um colapso no desenvolvimento humano e na sustentabilidade. As pessoas morreriam de fome, as pessoas morreriam de sede, e eu acho que a gente que está vendo esse negócio aí acontecer. A gente não precisa ser muito envolvido com as coisas políticas, assistir muito jornal, para a gente perceber que o que está acontecendo é exatamente isso. Pessoas estão fora do contexto do desenvolvimento social e a sustentabilidade do mundo parece está esgotando todos os seus recursos. Isso tudo, pessoal, está dentro da palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 8, no verso 7,
há uma profecia que diz que 1/3 da população mundial morreria sob tais condições. Então isso aí é algo profetizado por Jesus, confirmado por Jesus na revelação do Apocalipse de João. O terceiro sinal seria um colapso na questão da saúde. A saúde mundial entraria em colapso. Não haveria recursos para socorrer as vidas, para manter as pessoas, ainda que Daniel tenha dito que o avanço da ciência é um dos sinais da proximidade da volta do Cristo, o sucesso da ciência é outra coisa. O fato da ciência avançar não quer dizer que ela terá sucesso para manter a vida das pessoas. Então haverá um colapso, é o que diz a palavra do Senhor, no que diz respeito à saúde mundial. Então é pestes, pragas, enfermidades, uma série de fatores que fogem do controle do ser humano, que estão fora do controle do ser humano. Esse seria um dos sinais que nós devemos esperar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando você então estiver vivendo em um tempo onde há um colapso na questão da saúde, quando você estiver vivendo um tempo em que os hospitais estão lotados, não há recursos para que você possa socorrer as pessoas estão morrendo por falta de atendimento, por falta de condições daquela sociedade de manter aquela pessoa. Talvez haja os médicos, mas não há o remédio. Há o remédio, mas não há o médico. Então nós estamos falando de um colapso na questão da saúde. Os países não teriam condições de manter a sua população com os cuidados básicos da saúde. O quarto sinal é um sinal muito importante, que é um desajuste nos poderes religiosos. Então Jesus agora vai fazer um apontamento a um desencontro dos poderes religiosos, um desajuste da ordem religiosa. Como, por exemplo, muitos virão em meu nome se dizendo ser o Cristo. Bem, muitos virão cristãos como cristãos dizendo-se ser o Cristo. Deixa eu tentar explicar isso para você. O nome de Jesus, Yeshua, significa Salvador. Mas a missão de Jesus, o ministério de Jesus, é definido como Mashia em hebraico, Cristo em grego. Então a missão de Jesus é ser escolhido. Então Jesus é o ungido, o Cristo, ungido para salvar. Jesus, Cristo significa ungido para salvar. Então o que Jesus está dizendo é que esse desajuste na ordem religiosa faria com que as pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, o Salvador, que é Cristo, segundo a palavra de Deus, que é ungido para salvar, viriam em seu nome, dizendo-se ser ele mesmo o Cristo. Isso é um desencontro de entendimento teológico. Você consegue perceber? Isso está completamente fora da racionalidade. A pessoa está vindo em nome de Jesus, mas ele está vindo dizendo que ele é a solução. Então é o que a gente tem visto aí nessas igrejas, enganando multidões de pessoas. As pessoas vêm em nome de Jesus, leem a Bíblia, a palavra de Jesus, citam textos de Jesus, mas quem é o Salvador, o ungido de Deus é o fulano. Então eu tenho que tocar nele, eu tenho que pegar um pedaço da camisa dele com sangue, eu tenho que levar um lencinho suado dele, eu tenho que tocar no pé dele, eu tenho que pegar um pano que a mulher dele põe no ombro, eu tenho que levar para casa um pedacinho de alguma coisa dele, ele tem que tocar em mim. Ele é o Cristo, ou seja, ele é o ungido. Inclusive, as pessoas que assim fazem, batem no peito e dizem: eu sou o ungido, e se eu não sou o ungido, tal coisa não vai acontecer. Então, é um desajuste religioso, é um desajuste da ordem religiosa. Cristãos vindo em nome de Jesus,
dizendo que eles mesmos é que são o Cristo. Ou seja, cristãos indo contra o Cristo. Isso é o fim da picada. E o quinto sinal para a volta do Senhor Jesus que você deve colocar aí, anotar no seu caderno. O mundo vai escolher um culpado. É claro, sempre foi assim. E é este o sinal que mais deve chamar a atenção dos cristãos. O mundo vai escolher um culpado. O mundo sempre escolhe um culpado, de preferência que esteja do lado de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Então vamos lembrar algumas situações aqui onde aqueles que estão do lado de Deus são os culpados. Então o Egito começa a prosperar muito, mas começa a haver uma certa necessidade para a sustentabilidade do Egito antigo. A culpa dos hebreus. Vamos escravizar essa turma. Escravizaram a galera, colocaram o pessoal todo sobre escravidão por dezenas de anos. Vamos para outro exemplo aqui. Houve um problema em Roma. Roma está se perdendo, se desmontando. O poder de Roma está desmoronando, está se desfazendo. Quem é culpado? É claro, são os cristãos. Então começamos a perseguir cristãos, matar cristãos, afogar cristãos, jogar cristão em arena, queimar cristão vivo, porque alguém tem que ser culpado disso tudo aí. Até a história relata que Nero põe fogo em Roma e culpa os cristãos. Então alguém tem que ser culpado, alguém tem que ser o responsável por toda a desgraça que o pecado da humanidade está trazendo sobre si. Deixa eu citar outros exemplos aqui. Europa pós Primeira Guerra Mundial. A Alemanha humilhada por perder a guerra. De quem é a culpa? É claro, dos judeus. Então vamos prender os judeus, vamos matar os judeus, levar os judeus para os campos de concentração, vamos exterminar os judeus. Então agora, fim da Segunda Guerra, o povo judeu volta para sua terra, que eles compraram essa terra. Eles compraram no movimento chamado sionismo e eles voltam para a terra que eles compraram, eles não invadiram, mas aí há um colapso, digamos assim, econômico, financeiro dentro da Palestina. E aí os palestinos começaram a perceber que os judeus que vieram estão crescendo, estão prosperando, e isso não agrada muito o mundo árabe ao redor. De quem que é a culpa? Dos judeus, é claro. Então países se juntam para fazer guerra contra Israel, e depois países se juntam novamente para fazer guerra contra Israel. O Senhor está do lado de Israel, Israel prevalece, conquista territórios, e aí sim ele conquista territórios por causa das guerras, ele começa a ocupar esses territórios, e aí vem a ONU dizendo, você não pode fazer isso. Eles devolvem parte do território, mantêm parte do território ocupado. E aí o mundo árabe tem um problema. Lá é a nossa sede, lá é a nossa capital. De quem é a culpa da gente estar passando tanto problema e tanta dificuldade? Do judeu, é claro. Então vamos perseguir judeu, vamos matar judeu, vamos fazer guerra contra o judeu. A culpa sempre é dos judeus, as coisas são sempre relacionadas aos judeus. O que a Bíblia está dizendo é que nos últimos dias, as guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, as crises na área da saúde, a queimada nas florestas, a destruição dos animais no céu, no mar, na terra, a fome, a necessidade, o colapso financeiro vai encontrar o culpado. E quem vocês acham que são esse culpado? É claro, seremos nós, os cristãos. Nós somos os culpados por pregar um único Deus, por não aceitar o ecumenismo, por não entender que o ecumenismo seja uma direção do Senhor, por entender que nós temos que nos pautar pela Bíblia. Então a culpa é nossa. Então eles vão se voltar contra nós e depois se voltar contra o próprio povo de Israel, para aquela famosa guerra que nós conhecemos, a guerra final, a batalha final que será travada
no território de Israel, então virá o fim e o Senhor virá para assumir o seu trono. Você entendeu então aqui a ordem dos acontecimentos? Primeiro, um desajuste político de poderes. Depois, um colapso no que diz respeito ao desenvolvimento humano e sustentabilidade. Um colapso na área da saúde. Depois, nós teremos um colapso nas questões religiosas. E, por fim, nós teremos que ter um culpado. Então pense nisso, guarde isso no seu coração e até o nosso próximo encontro. Lembrando que o verso 34 diz: quando uma geração vir todas estas coisas acontecendo, fique alerta, porque Jesus está às portas. Então, queridão, é hora de você orar. Eu tenho a impressão que nós estamos vendo tudo isso nessa geração. Então abra os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus te abençoe, deixe o seu comentário e eu aguardo você no nosso próximo estudo. Fique com Deus.